quarto ano, bem-vindos a mais uma aula de História. Nós já estamos no terceiro roteiro, correto? E hoje nós vamos fazer nesse vídeo aqui o nosso livro didático das páginas 14 até 18. A gente vai finalizar a nossa unidade 3 falando ainda sobre os povos formadores do Brasil. E exatamente nessas páginas a gente vai falar muito sobre a relação entre os indígenas e os portugueses que aqui chegaram em nossa terra, correto? Em primeiro momento, nosso livro aí na página 14 vai trazer pra gente esse trecho dessa carta, certo? De Pero Vaz de Caminha. Bom, Pero Vaz de Caminha, ele era um escrivão, certo? Ele já era um vereador conhecido em Portugal e fez parte da armada de Pedro Álvares de Cabral, né? Veio junto dessas caravelas para fazer essa descoberta, né? Porque, como eu já comentei com vocês, antigamente acreditava-se que foi por acaso que eles descobriram, mas a gente já consegue perceber que eles já sabiam que existiam terras lá, porque eles já tinham estudado os pássaros ali por perto, já tinham comentados de outros locais que ali existia uma terra que ainda ninguém tinha explorado. Então eles fizeram essa armada, eles já faziam as grandes navegações em busca, né, de mercadorias, principalmente de ouro e prata, e foram aí que decidiram vir até Brasil, né, tentar nos explorar. Primeiramente, nós não éramos chegados de Brasil, né? O nosso primeiro nome, como diz aí na carta, a gente foi chamado como Terra de Veracruz. E Pedro, né, escreveu essa carta para Dom Manuel, que era o rei de Portugal na época, e ele descreveu nossas terras, né? E ele disse: até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro. As águas são muitas, infinitas, em tal maneira e é graciosa, que querendo aproveitar-se, dar-de nela tudo por causa das águas que ela tem. Então esse aí é só um trechinho dessa carta. Essa carta é bem grande e ele descreve nossas maravilhas aqui que eles encontraram. E vamos ver aí o que nosso livro vai pedir pra gente ainda na página 14, na letra A. Ele vai pedir qual foi o primeiro nome dado ao território brasileiro. Bom, a gente já sabe, né? A gente viu que o primeiro nome que foi dado aqui foi que? Foi Terra de Veracruz, ok? Que significava o quê? Que significava cruz verdadeira. Foi este o nome que os portugueses deram em primeira instância, Terra de Veracruz. Assinale a alternativa que melhor corresponde ao trecho. As águas são muito infinitas, em tal maneira é graciosa, querendo-a aproveitar, dá-se de nela tudo, por causa das águas que tem. O que Pero Vaz de Caminha quis descrever com essa frase? Ele observou que, à primeira vista, havia muito ouro no nosso território? Não, né? Tanto que ele diz, né? Ele disse logo no início ali, a gente falou que, né, até agora não podemos notar se há ouro e prata, mas ele disse que tinha o quê? Muitas águas, né? E que nossa terra era muito fértil. Então, caro Pedro Vaz de Caminha observou que na terra era muito fértil e que nasceria tudo aquilo que fosse plantado. Ok? Na letra C, em um mapa, pesquise o estado onde está localizado o Monte Pascoal. Isso daí vocês poderiam estar fazendo uma pesquisa mesmo, utilizando a internet, correto? E aí vocês localizaram onde foi o Monte Pascoal, né? Que foi o primeiro aí que nós vimos na nossa chegada. Onde que eles chegaram? Bahia, lá no nosso litoral nordestino. Continuando ainda na nossa página 15, vamos responder essa daí. Por que os portugueses procuravam dominar outros territórios? Esse daí também tá bem fácil, comentamos já em vários outros vídeos, né? Portugueses já faziam o quê? Já faziam as grandes navegações e portugueses procuravam o quê?
A maioria da coisa, o que eles mais procuravam era o quê? Riquezas. Eles iam muito atrás de ouro e pratas e outros metais preciosos, certo? E eles tinham junto com eles quem? A Igreja Católica. Lembra quando eu comentei com vocês que eles já trouxeram os jesuítas e os padres para fazer o catequismo dos índios? Então tá aí a nossa resposta. Os portugueses já saíam em busca de riqueza, eles já faziam as grandes navegações, eles já iam a Índias e aí vieram para a nossa terra, correto? E eles buscavam mais produtos para comercializar e mais fiéis também para a nossa Igreja Católica. Cite 2 motivos para a valorização do pau-brasil na Europa. E aí, muito fácil também, né? Conversamos bastante nesses vídeos aí da unidade 3, que o pau-brasil foi uma das principais riquezas, né? Que foi cultivadas pelos europeus que aqui chegaram, né, nos nossos portugueses. Eles iam atrás do nosso pau-brasil para fazer o quê? Móveis, né? Nós vimos móveis. E eles faziam o que também? O que tinha muito característico no nosso pau-brasil? O vermelho, né? O vermelho, que era algo de preciosidade, era algo que os reis buscavam. A madeira de boa qualidade, que se extraía o quê? O corante vermelho, usado para tingir roupas, porque o vermelho naquela época era um símbolo de poder, ok? E eles buscavam e eles descobriram o quê? Que a madeira do pau-brasil era de uma ótima qualidade para a fabricação de móveis e embarcações também, caravelas, os naus. Agora vamos para esta página aí, lá no Conectando, na página 17, que nós vamos ver essas figuras aí. E aí eu aconselho a gente fazer a letra B. O que a gente consegue observar nessas figuras? Vamos ler a letra B aí, que eu não coloquei aqui no slide, mas vocês acompanhem com o livro de vocês. Lá na letra B, ele vai pedir para numerar as imagens de acordo com as descrições a seguir. Mas fique atento, uma atividade descrita não vai fazer parte dessas ilustrações. É como se fosse uma alternativa falsa, certo? No número 1, tá dizendo assim, ó. O conhecimento dos povos indígenas auxiliou os portugueses a sobreviver à nova terra explorada. Correto? O que vocês acham? Os indígenas começaram a mostrar as terras para os portugueses. E onde vocês estão vendo isso? Vocês conseguiram achar aí? Muito bem. No 2, os indígenas utilizavam arco e flecha para caçar naquela época? Naquela época, os indígenas já usavam arco e flecha. Muito fácil esse aí de achar, né? Corretíssimo. No 3, a relação de amizade entre os portugueses e indígenas Tupinambá foi pacífica do início ao fim. Teve essa relação de amizade? Foi uma coisa pacífica? Como é que foi a chegada aqui? Eles, no primeiro momento, queriam fazer o quê? Escravizar os índios, né? Eles ainda conseguiram fazer com que os índios tirassem o pau-brasil e transportavam para eles, né? E aí depois, com o tempo, que os índios começaram a fazer, então, em base de troca e foram cada vez mais se revelando, e aí eles tiveram que trazer os africanos, certo? Então, a gente não pode dizer que essa afirmação é correta, né? Porque não houve uma relação de amizade entre os portugueses e os indígenas, certo? Então, a gente não vai colocar o número 3. No número 4, os indígenas cortavam a madeira do pau-brasil para os europeus. Era isso que o europeu fez logo de primeira, né? Explorar a nossa terra, devastando o nosso pau-brasil, né? Foi quando a gente fez os primeiros desmatamentos aqui da nossa fauna, do nosso bioma. Então, aí nós temos o número 4. No número 5, os indígenas transportavam as mercadorias até as embarcações dos portugueses. Ali nós temos um indígena lá com a madeira do pau-brasil que os portugueses levaram para a Europa, né?
E lá fosse o que? Moeda valiosa. O pau-brasil foi uma mercadoria muito valiosa, ok? Vamos aí continuar então na letra A. Com base em sua leitura, responda as questões. Em qual período da história brasileira foi representado nessas imagens? E aí, o que a gente viu nessas imagens? A gente viu o período antes da chegada ou posteriormente à chegada dos europeus. O que vocês acham? Essas imagens aí que a gente está vendo aconteceu antes da chegada ou depois da chegada? Bom, depois, né? A gente observa que foi o quê? Após a chegada, até mesmo porque nós temos o quê? Nós temos um português aí com uma vestimenta diferente, nós estamos vendo aí um barco ao fundo, né? Estamos vendo que os machados, que é a próxima pergunta que ele fala, explique sua resposta. Por quê? Porque a gente observou o quê? Pessoas com vestimentas diferentes que caracterizavam os portugueses, o machado que os nossos indígenas não tinham, que foi trago, né, pelos portugueses, e eles fazendo o quê? Levando madeiras para as embarcações, ok? Então, os indígenas não utilizavam machados, observamos uma embarcação ao fundo, certo? E eles transportando madeira. Continuando, vamos para a nossa próxima página lá, a última página de hoje, a página 18, correto? E aí na 18 ele vai pedir para a gente desembaralhar essas sílabas. O que vocês acham que está escrito aí? Foi muito fácil, né? Será que estava escrito emoções em alto mar? Ou estava escrito embarcações, correto? E aí, quais os povos utilizavam esse meio de embarcação? Vocês acham que só os povos indígenas utilizavam as embarcações ou só os europeus? O que vocês acham? Bom, os europeus eles já chegaram aqui nas caravelas, correto? Então, eles já possuíam uma embarcação. Era uma embarcação grande, caravelas, naus. Agora, os nossos povos indígenas, a gente também viu durante os nossos vídeos que eles já faziam o quê? Vai fazer um barco, já faziam pequenas viagens, né? Para fazer a pesca. Então, a gente pode considerar que tanto os nossos povos indígenas e os europeus faziam uso de embarcações. E qual era a finalidade desses meios de transporte? Eram utilizadas para transportar o quê? Pessoas e mercadorias, correto? Eles faziam principalmente, né, o transportes, quando a gente viu depois lá que a gente chegou a falar dos navios negreiros, e o transporte de mercadorias que eles retiravam daqui do Brasil, nosso pau-brasil, e levavam para a Europa. Retorne às páginas 6 e 12 e observe os meios de transportes utilizados pelos indígenas e europeus na construção. Na construção de qual eles eram utilizados a maior quantidade de madeira. Vamos ver aí o que a gente trouxe. Nós usávamos aonde? Nas embarcações dos europeus, né? A gente usava o quê? Muito mais madeira para fazer uma caravela, para fazer um naus, do que para fazer um simples barcos dos nossos indígenas, né? Então a gente diz que os indígenas não faziam um grande desmatamento. Com uma árvore, eles conseguiam fazer várias coisas. Já os europeus precisavam de várias árvores para fazer uma caravela. Cite 2 motivos que fizeram os portugueses migrarem para as terras brasileiras. E aí, quais eram os motivos que fizeram os portugueses vir para cá e realmente se estabelecerem, formar e começar novas cidades aqui, começar a formar moradia? O que eles queriam aqui? Eles queriam o quê? O lucro, né? Eles buscavam sempre o quê? O lucro, e eles descobriram o quê? A riqueza do nosso pau-brasil e nas plantações, que foi a plantação dos engenhos da cana-de-açúcar. Então, esses eram os motivos que decidiram eles realmente ficarem aqui no Brasil.
continuando aí, pra gente finalizar, vamos fazer o número 3 e o número 4. Nós vamos citar 2 motivos que levaram alguns indígenas a migrar para o litoral das regiões mais distantes. Bom, o que vocês acham? Bom, nós já sabemos que os portugueses chegaram, que eles se interessaram pelas nossas terras por causa das plantações, né? Que eles conseguir fazer plantações e eles se interessaram no nosso pau-brasil. E aí, o que eles fizeram, os portugueses? Eles começaram desde o princípio a querer explorar os indígenas para fazer um desmatamento e levar a madeira até o barco, certo? Então, muitos indígenas faziam o quê? Fugiam, se deslocavam mais para o interior, que é onde os portugueses tinham medo, que era uma mata muito fechada. Então, os indígenas saíam pela mata para fugir do trabalho escravo, correto? Até depois chegarem realmente os escravos aqui. Então, um dos motivos são os conflitos, né, que eles tinham entre eles e essa escravidão dos europeus. Leia as afirmativas e assinale as corretas. Vamos marcar o X na afirmativa verdadeira. Os indígenas abriram estradas e utilizavam canoas e barcos para se deslocarem pelo atual território brasileiro. Era assim mesmo? Então, como a gente já comentei aqui nesse vídeo, né? Ainda nessa página, quando a gente falou das embarcações, a gente diz o quê? Que os indígenas, eles já tinham as suas canoas e os seus barcos, eram menores, mas eles já faziam pequenas navegações ali no seu litoral em busca de pesca, em busca de alimentos. Então, essa afirmativa é verdadeira. Os povos africanos migraram para o Brasil em busca de riquezas? Os africanos vieram também explorar nossas riquezas? Não, né? Os africanos vieram aonde? Nos navios negreiros e vieram para serem escravizados, ok? As viagens dos europeus para os outros continentes ampliavam a diversidade de produtos a serem comercializados na Europa? Bom, era isso exatamente que os portugueses faziam, né? Com as grandes navegações, eles viajavam por vários lugares para levar o quê? Muito mais mercadorias para a Europa, para lá fazer com que a economia deles giravam. Então, eles traziam coisas diferentes que não tinha na Europa, levavam para lá e faziam a economia dele girar. Então, realmente, a viagem dos europeus já era o quê? Para ampliar os produtos deles e ampliar o comércio dos europeus. Então, essa é uma afirmativa verdadeira. Desde a chegada dos portugueses, não aconteceram mudanças nas diversas culturas indígenas? Bom, não aconteceu. Eu acho que a primeira mudança que teve que ter, como a gente já conversou também nessas aulas, são a língua falada, né? O tupi falava uma língua, os macrogê falavam, cada indígena já falavam, já existia diversas e milhares de línguas, né, indígenas, e os portugueses chegaram falando outras línguas. Então, a gente não pode dizer que não aconteceu mudança, aconteceram várias mudanças culturais, correto? Depois da chegada. Então, essa é uma afirmativa falsa. A última aí. No Brasil, há pessoas de diferentes origens, culturas e costumes. Bom, é exatamente essa frase, ela vai finalizar o nosso capítulo aqui, a nossa unidade 3, quando a gente falou o quê? Dos povos formadores do Brasil, né? Que são os 3 principais que nós estudamos nessas unidades, que foram os indígenas, que aqui já estavam, os portugueses, que chegaram, e logo depois os africanos, com a mão de obra escrava. Então, a gente diz o quê? Que nós temos esses costumes desses 3 povos que foram os principais, né, que fizeram nossas culturas. A gente já observou, né, que nós temos cultura de capoeira, a cultura alimentar dos indígenas, temos também culturas de festas,
dos portugueses, então a gente pode dizer que essa frase é uma afirmativa verdadeira, porque no Brasil há diferentes origens de culturas e costumes. Então eu espero que vocês tenham compreendido ao máximo, né? Se vocês têm mais alguma dúvida, podem mandar e-mail, podem perguntar na tutoria. A gente finaliza aqui nossa unidade 3 sobre os povos formadores. Continuamos agora na próxima aula, no roteiro 4, a falar de um novo assunto, ok? Beijos virtuais para vocês e até a próxima aula.